A inteligência artificial tem se mostrado uma ótima aliada no rastreamento do câncer de mama. Segundo um estudo realizado na Suécia e publicado em uma revista científica, a tecnologia detectou 20% mais casos da doença quando comparado com a análise feita por 2 radiologistas. Na Europa, a mamografia deve ser avaliada por uma dupla de profissionais, mas muitos países da região lidam com a falta de mão de obra. E a pesquisa mostra que a inteligência artificial pode compensar essa escassez. Isso porque a carga de trabalho de leitura de mamografia caiu 44%. Mesmo assim, os autores ressaltam que a tecnologia ainda não deve ser a única responsável pela triagem. Por enquanto, o processo deve continuar a depender da combinação dos radiologistas com a inteligência artificial. E quem vai nos explicar mais sobre o câncer de mama e como a inteligência artificial pode auxiliar na detecção da doença é o Dr. Cícero de Andrade Urban, vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Um prazer estar com vocês. Bom, doutor, um assunto tão importante quanto esse aí, essa novidade. Exatamente. A gente muito fala sobre inteligência artificial aqui no jornal. Tem aquele lado negativo que muita gente fica desconfiado, que a inteligência pode vir a substituir muitos empregos, mas ela também, claro, é a nossa aliada. Nesse caso aí da saúde, especificamente que a gente está falando, ela vem como uma ferramenta para auxiliar num melhor diagnóstico e até para suprir a falta de profissionais no setor? Sim, nesse caso, nós temos uma situação onde nós temos um meio que vai nos dar mais eficácia, um custo menor, nós vamos ter diagnósticos com muito mais frequência do que nós temos com o meio que nós utilizamos hoje. E nesse estudo, houve, inclusive, se conseguiu fazer menos 40 mil leituras de mamografia. Ou seja, nós vamos poder fazer mais com menos. Então, é difícil competir com uma tecnologia como essa. Mas ela também traz uma série de questionamentos. Doutor, por exemplo... Perdão te interromper, eu só queria colocar um adendo só para o senhor explicar, porque para mim não está muito claro e acho que para as pessoas também em casa ainda não é muito claro. Qual que é a diferença entre uma mamografia com um radiologista, ou com um médico olhando, e como que a inteligência artificial atua? Ela produz um laudo de uma inteligência artificial apenas com a imagem da mamografia? Só para entender esse ponto, e perdão por ter te interrompido. Não, mas a pergunta ela é muito pertinente, porque o que acontece? A inteligência artificial, ela vai aprendendo com cada vez mais. A diferença da inteligência artificial para nós, como seres humanos, é que ela está o tempo todo conectada e se atualizando. A gente não está o tempo todo conectado e a gente não está o tempo todo se atualizando. Então, ela fica cada vez melhor. Então, se hoje ela tem um índice de falha que já é menor do que 2 radiologistas avaliando a mamografia, daqui 1 ano, daqui 5 anos, vai ser muito melhor. Então, o índice de falha vai ser cada vez menor. Contudo, nós vamos precisar sempre do ser humano que vai estar por trás disso, assumindo o laudo, né? E o diagnóstico dessa paciente. Porque uma das questões que nós temos é exatamente quem vai ser o responsável por um diagnóstico errado. A máquina, ela não tem uma pessoa física nem uma pessoa jurídica por trás que possa se responsabilizar por isso. E essa é uma situação que necessita de uma legislação específica. Doutor, agora a gente está falando de um diagnóstico, mas a inteligência artificial ela pode ser aplicada também na prevenção? Por exemplo, ela consegue detectar a doença antes dela chegar? Então, esse foi um estudo, outro que foi realizado no MIT, nos Estados Unidos, e que mostrou que você consegue separar pacientes de alto risco e pacientes de risco moderado
e pacientes de baixo risco. Então, o que nós vamos ter num futuro muito próximo? Nós vamos conseguir fazer um rastreamento individualizado, diferente do que nós fazemos hoje. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, naqueles anos a gente fazia rastreamento por idade e discutia se era melhor aos 40, aos 50 anos, 2 vezes por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano. O rastreamento vai ser individualizado do risco de cada paciente. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto importantíssimo. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço.